Oi, gente, bom dia. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2025. Hoje é aniversário da Ludmila. Ludmila é prima da Renata, minha esposa. Mora lá em Guarapari. Ludmila, meus parabéns. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus de acordo com aquele propósito que Ele tem para a sua vida. Tá bom? Seja muito bem-vindo você aí nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre a epistemologia da didática peripatética de Jesus. E foi assim, com essas palavras difíceis, que eu comecei a mensagem de domingo à noite. É claro que isso é uma brincadeira. A epistemologia da didática peripatética de Jesus, só para traduzir, para você não ficar curioso, de repente você não está familiarizado com esses termos, seria como se a gente fosse estudar a estrutura do conhecimento de Jesus e a aplicabilidade desse ensinamento, a didática, o ensino desses ensinamentos de uma maneira assim, do ponto de vista de Aristóteles, né? Por isso peripatético, porque Aristóteles tinha um método peripatético, que era de ensinar andando. Aristóteles dava aula não numa sala de aula, mas andando ao longo das vias, né? E também Jesus fazia isso. Então, se eu fosse estudar a epistemologia, que é o conhecimento, é o estudo do conhecimento, da estrutura, da didática de Jesus, no sentido peripatético, seria exatamente isso, estudar como que ele fazia a aplicação e o ensino do seu saber na dialética, caminhando, ambulante, por aí. Seria isso. Mas é claro que não é sobre isso que nós vamos falar, não foi sobre isso que nós falamos domingo, e não será sobre isso que nós vamos falar hoje, porque você não está numa aula de filosofia, nem numa aula de teologia. As pessoas iam até Jesus não em busca de discursos filosóficos ou de discursos teológicos, né? Elas iam em busca de Jesus por causa das perguntas que elas tinham para o dia a dia. E o que elas queriam ouvir de Jesus eram coisas relacionadas ao dia a dia, ao comprar, ao vender, ao criar o filho, ao problema que tinha, às vezes, com o marido alcoólatra, ou uma mulher que tinha uma vida estranha e o marido não sabia como lidar com isso, problemas com os filhos. Coisas do dia a dia. Era esse tipo de resposta que as pessoas precisavam saber de Jesus. É claro que Jesus sabia sobre psicologia, é claro que Jesus sabia sobre sociologia, é claro que ele sabia sobre política, só que esse tipo de discurso ele fazia apenas com um grupo de pessoas que o procuravam para isso, para disputar com ele. Porque como percebiam que o discurso de Jesus era um discurso do dia a dia, muitos doutores da lei, já reparou esse termo? Muitos doutores da lei, muitos fariseus, muitos líderes religiosos procuravam Jesus com discursos mais de uma intensidade, de uma profundidade teológica e psicológica mais alta, mais profunda e até mesmo filosófica, né? Procurava ele com termos diferentes para saber se até onde o conhecimento dele ia. E ele debatia de igual para igual com essas pessoas, e não é porque ele é Deus, não. É porque Jesus estudou mesmo, né? Ele estudou mesmo, então ele sabia falar para esse grupo de pessoas. Mas para as massas, para as pessoas comuns, não interessa. Uma pessoa não vai num templo religioso para ouvir um discurso teológico. A pessoa não vai num templo religioso para ouvir um discurso filosófico. Ela vai para ouvir a voz de Deus. A ansiedade de uma pessoa que vai ao templo, que vai em oração, que leva o seu coração angustiado diante de Deus, é para ouvir uma resposta acerca da angústia do seu coração. É isso que ela quer saber de Deus. Mas, infelizmente, eu fui até criticado por pessoas que às vezes acharam a minha fala muito rasteira, né? Já falaram isso comigo, às vezes me corrigiram na internet, né? Assistiram um vídeo e aí depois fizeram um comentário no particular para mim, falando que eu tinha que dar uma explicação mais teológica, mais profunda acerca daquele assunto. Não, você não está na live por causa disso. Você está na live porque você quer uma mensagem, uma palavra que vai edificar, vai acalentar sua alma, vai te dar um direcionamento. E é para isso que nós estamos aqui. E era para isso que as pessoas estavam lá para ouvir Jesus, e Jesus estava lá para falar com essas pessoas. Observe bem o texto de Mateus capítulo 9, versículo 36, que é o mesmo que eu usei domingo. Observe bem o que fala acerca de Jesus e das multidões nesse texto. Diz assim, ó: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O que essas pessoas precisavam, e Jesus detectou na vida dessas pessoas, é que elas estavam desamparadas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelha é um animal muito vulnerável. Quando o pelo está muito grande, fica pesado, é difícil de correr. Então, se um lobo que é veloz decide investir contra uma ovelha,
a chance dela perder na corrida é muito grande, a chance dela ser comida é muito grande. Então, fala sobre vulnerabilidade. O texto aqui fala sobre vulnerabilidade. Foi assim que Jesus viu as pessoas como pessoas vulneráveis, as pessoas como desamparadas, precisando de um direcionamento, precisando de um cuidado, precisando de alimentação, precisando ser pastoreada. E foi isso que Jesus se propôs a fazer. Ele se propôs a pastorear as pessoas. As pessoas precisam ser pastoreadas, nós precisamos ser pastoreados, todos nós precisamos ser pastoreados. O que é ser pastoreado? Como os termos que eu usei aqui para a ovelha, se aplica também à nossa vida. Eu preciso de alguém que me ouça, eu preciso de alguém que me aconselhe, eu preciso de alguém que interceda por mim, eu preciso de alguém que me ajude a pensar, a ter direcionamentos na vida. Não que eu seja com a mente obtusa, fechada, não que eu seja um idiota que não sabe viver, não é isso, não que eu seja vulnerável, não é isso, é porque o ser humano é um ser sociável, entende? O marido conversa com a esposa acerca de decisões que tem que tomar, a esposa conversa com o marido acerca de decisões que tem que tomar, o filho conversa com o pai, às vezes o pai conversa com o filho acerca de decisões. Uma família, por exemplo, igual a nossa aqui em casa, são 4 pessoas, a gente vai tomar uma decisão de comprar um carro. Nós levamos as meninas para lá, para ver se elas gostaram do carro, como é que era, tudo direitinho, para elas aprenderem também a ter opinião, aprender também que elas fazem parte da família. O ser sociável, entende? Não tem a ver com vulnerabilidade. Então, as pessoas, hoje, elas estão carentes da palavra de Deus. Elas vão para um templo religioso, muitas vezes, e lá elas escutam uma palavra coach, lá elas escutam uma palavra de prosperidade, né? Elas escutam vários tipos de palavras, mas a palavra de Deus mesmo, que vai anunciar que Jesus é pastor, que Jesus se compadece, né? Essa palavra muitas vezes não é escutada. E você vai escutar ela aqui hoje. Eu espero que você escute aqui hoje. Que Jesus também olha para mim e para você como ovelhas que precisamos de pastor. E ele, em João capítulo 10, no capítulo 10 ele fala, eu sou o bom pastor. Ele se disponibiliza a pastorear nossa alma. Ele se compadece de mim e de você. Os traumas, os embates da vida que você vive todo santo dia aí, são do interesse de Jesus, estão na pauta de Jesus, faz parte da agenda de Jesus, fazer parte das ocorrências das nossas vidas no dia a dia. Faz parte, entende? Porque a Bíblia fala que ele teve compaixão, né? O texto fala aqui, vendo ele as multidões, teve compaixão. Compaixão significa padecer juntos, sofrer juntos, entende? Então Jesus ele chora com a mãe que chora, ele chora com o pai que chora, ele sofre com as dúvidas que o adolescente muitas vezes tem, ele também passa junto conosco diante das nossas dificuldades, muitas vezes de vencer algum vício, de vencer alguma má tendência. Então ele percebe isso tudo e ele se compadece de nós também nessa situação. Nós não estamos sozinhos. Você não foi até Jesus para viver sozinho. Você foi até Jesus para ser pastoreado por ele. E ele usa os recursos humanos que se tem ao redor, a igreja, as pessoas que estão ao seu redor, ele usa para pastorear a sua alma, para pastorear a minha alma também. Então, como eu falei domingo, e eu volto a falar aqui, porque é muito importante essa mensagem, não deixe de ser, não se deixe ficar sem ser pastoreado. Permita que alguém pastoreie a sua vida, que alguém interceda por você, alguém participe um pouco da sua vida. Você não precisa abrir sua vida toda, não, mas participe um pouco da sua vida. O Tiago fala que quando a gente abre a nossa vida para uma outra pessoa e a pessoa se abre conosco, as nossas almas são curadas. Entende? Há uma cura nesse entrelaçamento de semelhante com semelhante. Jesus se faz presente ali para promover essa cura nos corações. Então, as pessoas iam até Jesus porque elas sabiam que ele tinha palavras de vida eterna. Jesus não está querendo preparar a gente só para a eternidade, não. É sim o principal. Mas o que acontece na minha vida hoje, no dia a dia, também é do interesse dele. Também ele está preocupado, ele também se compadece de mim. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Disse Jeremias, um homem que sofreu bastante, mas ele percebeu que ao longo do seu sofrimento, ao longo da sua vida, Deus se fazia presente na vida dele. E assim tem que ser. Então não fica preocupado, o pastor podia dar uma explicação mais teológica, mais profunda, mais filosófica sobre isso. Não fica preocupado com isso não, porque não é o papel
do pastor nesse sentido, não. Lá no ambiente acadêmico, a gente conversa sobre isso. Numa conversa acadêmica, a gente conversa sobre isso. Mas na igreja, busca pastorear sua alma, ou permitir que ela seja pastoreada. Entende? Não cai nessa armadilha. Porque o que acontece? Tem muitos teólogos de internet que ficam colocando muita coisa na cabeça das pessoas. Aí as pessoas ficam cheias de teorias, cheias de pensamentos teológicos e muitas vezes infundados, muitas vezes sem perceber outros lados, outros métodos de abordagem do texto bíblico. Aí aparece na igreja e quer cobrar que o pastor supra essa necessidade, esse anseio de conhecimento teológico que a pessoa tem. Não vai acontecer, pelo menos não comigo, não vai acontecer. Se eu não puder te dar uma palavra para essa vida, para você aplicar na sua vida, vestir essa palavra e aplicar na sua vida conjugal, na sua vida profissional, em todo o setor da sua vida. Se eu não puder te dar uma palavra dessa da parte de Deus, te enriqueceu, te encher a cabeça com teologias ou filosofias baratas, não é meu papel. Não deveria ser o papel de nenhum de nós. Nós precisamos mesmo da palavra de Deus, que fala conosco que hoje, nesse sol, esse dia bonito que está aqui, esse céu azul, tem um Deus lá para cima, não sei se lá para cima, lá para baixo, não sei, mas tem um Deus que está olhando para a gente, está vivendo com a gente esses momentos, todos os momentos desse dia. Ele está de olho, não para tomar conta da gente, não, mas para cuidar, para dirigir, para dar direcionamento, para levar a nossa vida a pastos verdejantes e a águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Precisamos ser pastoreados. E isso é o mais importante. Que bom que ele se compadece de você, Carlinha. Que bom que ele se compadece de você, Wanda, Jusilaine, Hélio, irmã Ana, e todo mundo aí. Que bom que Deus se compadece das nossas vidas. Que bom, Sandra, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos. Que Deus te abençoe. E amanhã, se Deus permitir, a gente volta para conversar um pouco mais sobre a palavra do Senhor.